Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Libertação na Palavra. Mais uma tarde abençoada que Deus nos concede para estarmos aqui, onde juntos, em comunhão, teremos a oportunidade, o privilégio de falar com Deus e de também ouvir Deus falar. Desde já, eu peço a todos vocês que não são inscritos no canal, se inscreva, deixa o seu like, o seu joinha, pois isso ajuda com que o YouTube distribua melhor este vídeo na plataforma. Vamos então à palavra de Deus. Nesta tarde, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus dentro de uma passagem bíblica muito conhecida. Porém, todas as vezes que você ouviu esta mensagem dentro desta passagem bíblica, você foi ministrado com ênfase em um ponto, em um sentido. E hoje eu quero trazer uma ministração dentro dessa palavra, mas focando o tema central em um outro ponto totalmente diferente do que você já ouviu até o dia de hoje. Você será surpreendido por Deus nesta tarde. E para dar base a essa ministração, eu quero ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. Um pouco extensa a leitura, mas é importante lermos toda esta passagem bíblica, amém? Vamos então à leitura da palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Meus queridos irmãos, é a parábola do filho pródigo. E talvez até mesmo pelo próprio título da parábola, né? A parábola do filho pródigo, acabam-se na ministração dando muito mais ênfase ao filho pródigo. Mas esta parábola aqui, ela faz parte de uma tríade de parábolas que Jesus conta com o mesmo propósito. Esta parábola do filho pródigo, ela é precedida por mais duas outras parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, e Jesus culmina com a parábola do filho pródigo. Para quem Jesus estava propondo estas parábolas? Para os fariseus. E os fariseus, eles eram os religiosos da época. Era a religião predominante entre os judeus. E por ser a religião predominante, os fariseus se julgavam um cidadão de primeira classe, superior aos demais judeus, aos demais cidadãos e aos demais seres humanos. Eles se sentiam cidadãos privilegiados, cidadãos acima da média, cidadão com padrão elevado. Assim era o conceito que os fariseus tinham de si próprio. E era justamente para eles que Jesus estava propondo esta parábola. Por que Jesus propõe essa tríade de parábola para os fariseus? Porque por eles se sentirem cidadãos acima da média, judeu de classe privilegiada, eles estavam criticando Jesus, que andava com pecadores, que comia com pecadores, que orava por pecadores, que pregava por pecadores, que entrava na casa de publicano, como Mateus, como Zaqueu, que andava com a classe que era odiada pelos judeus e principalmente pelos fariseus, que eram, em especial, os publicanos, que eram tidos como homens corruptos, ladrões, perversos, gananciosos, e eram literalmente odiados por toda a sociedade e em especial pelos fariseus. E Jesus, ele já tinha mostrado que ele não estava muito preocupado com esta parede de divisão entre os fariseus e os publicanos, os cobradores de impostos. E ele havia vindo com esse propósito, né? Como ele mesmo diz, de buscar e achar o que se havia perdido. E eles estavam criticando Jesus, dizendo: ele vem dizer que é filho de Deus, que é o Messias, e fica andando com este tipo de pessoa. Que coisa é esta? E então, dentro desse contexto, Jesus propõe essas três parábolas. E nas três parábolas, nós vamos perceber um aspecto. O aspecto que Jesus dá ênfase nas três parábolas não era no que estava perdido, mas sim na alegria de reencontrar. Quando ele propõe a parábola das 100 ovelhas,
A ênfase que ele dá é na alegria que o pastor tem ao encontrar aquela ovelha que estava perdida. E ele termina esta parábola das 100 ovelhas dizendo: há muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento, fazendo alusão às 99 que tinham ficado no aprisco e a ovelha que estava perdida, que foi encontrada. Ainda na parábola das 10 dracmas, ele diz que essa mulher perde essa dracma e ela faz toda uma movimentação intensa para encontrar esta dracma perdida. E depois de limpar a casa, de iluminar a casa, de remover os móveis de lugar, ela encontra essa dracma perdida e também ela se alegra, assim como o pastor que encontrou aquela ovelha, ele se alegra por ter encontrado a sua ovelha perdida. Ele diz que esta mulher também que perdeu a sua dracma, ela se alegra, chama as vizinhas e comemora por ter encontrado a sua dracma perdida. E então ele culmina essa série de parábolas com a parábola do filho pródigo, onde também ele relata a alegria que o pai sentiu ao reencontrar o filho que estava perdido. Agora, em todos esses momentos aqui que nós ouvimos essas parábolas, nós vamos prestar atenção agora nesse aspecto que Jesus queria passar para os fariseus que estavam o criticando por estender a mão a um publicano, por estender a mão a um pecador, por estender a mão a um cidadão que eles julgavam um cidadão imundo, cidadão de terceira categoria. Jesus vai dar ênfase aqui dentro dessa história. Jesus narra aqui que quando esse filho que pegou toda a sua herança, foi para terras distantes, viveu dissolutamente, torrou todinho o dinheiro do seu pai, e após torrar todo o dinheiro do seu pai com meretrizes, com promiscuidade, ele chega num ponto tão extremo que ele vai trabalhar em uma função que jamais um judeu gostaria de trabalhar, que era o quê? De cuidar de porcos. Jesus diz que esse rapaz, ele chegou ao ponto de exercer uma função que nunca um judeu, por mais simples que fosse, gostaria de fazer, que era cuidar de porcos, porque porcos para eles é imundo e qualquer pessoa que tenha em contato com porcos, que entra em contato com porcos, se torna também imundo. Então, Jesus começa a contar essa parábola e diz que no extremo ele foi fazer a pior profissão que se havia para um judeu, cuidar de porcos. E ele está contando isso para os fariseus. E nesse instante da história, os fariseus já estavam sentindo ânsia, nojo desse rapaz, considerando esse rapaz imundo, não podia sequer tocar na mão desse rapaz. E aí então Jesus diz que quando ele chega ao ponto até mesmo de sentir vontade e desejo de comer as bolotas dos porcos, ele cai em si e fala: espera aí, um jornaleiro do meu pai, ele vive melhor do que eu. Um jornaleiro do meu pai tem comida em abundância e eu aqui querendo comer lavagem de porcos. Espera aí, eu vou me levantar, vou ter com o meu pai e vou pedir para que ele me aceite, ao menos como um dos seus jornaleiros. Jornaleiro aqui, para você entender melhor, era a função de uma pessoa que prestava serviço como diarista. Ele não tinha um vínculo empregatício com aquele fazendeiro. Ele fazia um serviço esporádico, como se fosse um freelance. Ele trabalhava de um determinado horário da manhã até um determinado horário da tarde e ao terminar esse período ele recebia já instantaneamente o seu valor, porque um diarista ou um jornaleiro, ele trabalhava literalmente para comer.
para se alimentar e também alimentar a sua família. Então, até mesmo por lei, o jornaleiro ele tinha que receber o seu ordenado no final da sua jornada. Então era uma pessoa que não tinha registro em carteira, não tinha vínculo empregatício, não tinha 13º, não tinha férias. Era um nível de funcionário do mais baixo que havia dentro de uma fazenda, que era contratado por ocasiões especiais e específicas, né, de acordo com as safras ou colheitas que estavam se fazendo. Posto isso, então, ele fala assim, olha, eu vou pedir para ele me aceitar lá, ao menos como um diarista. É isso que ele está dizendo quando ele fala que vou pedir para ele que me aceite como um jornaleiro. Eu vou pedir para que ele me aceite ao menos como um diarista, não precisa me registrar, pagar férias, 13º. Eu vou voltar lá e pedir para o meu pai me contratar como um diarista. Pelo menos eu vou ter como comer todos os dias. E então, nessa situação caótica, já com a roupa velha, surrada, cheirando mal porque estava cuidando de porcos, ele volta para a fazenda de seu pai. E diz as escrituras que o pai, mesmo ele estando naquela situação, talvez como um mendigo, cheirando mal, com a roupa surrada, malhada, suja, quando o pai o vê ao longe, o pai corre ao seu encontro. O pai corre ao seu encontro e os fariseus, escutando essa história, já estão sentindo ânsia, já estão sentindo nojo. E Jesus agora, para apimentar mais essa história, Jesus diz que este pai, ele se lança no pescoço desse rapaz, ele se agarra com esse rapaz, ele abraça esse rapaz. Os fariseus nesse momento já estão quase vomitando de nojo. O quê? Abraçar um cara que estava cuidando de porco, abraçar um cara que era imundo, abraçar um cara que estava com uma roupa suja, fétida, abraçar um cara que tinha acabado de sair de chiqueiro. Não, eles não estavam suportando, porque um judeu não tocava na mão e no corpo de uma pessoa que estava em contato com porcos, ele não tocava. E Jesus agora diz que o pai lhe agarra, o pai se lança no seu pescoço, o pai se abraça, o pai se beija. Aleluia, glória a Deus. E eles estão sentindo nojo dessa história que Jesus está contando aos fariseus. E Jesus diz então que o pai manda trazer a melhor vestimenta. O pai manda colocar calçado, porque nem calçado esse rapaz tinha, estava como um mendigo. E é colocado calçado nos seus pés. E agora o pai não faz nenhum questionamento. O pai manda trazer o anel da família, porque toda família nobre, toda família rica, ela tinha o seu anel com o brasão da família, que se assinavam os documentos, que se autorizava a comprar e vender. E o pai fala, traga o anel da família, o anel oficial, o anel com o brasão da família. E ele pega aquele anel e coloca novamente no dedo do filho. Nesse instante, ele está dizendo para todos, ele não é um diarista aqui, ele não é um jornaleiro, ele continua sendo meu filho. E não obstante ter acabado de chegar, é meu filho, se vestirá como meu filho, se calçará como meu filho e terá o anel com o brasão da família. E ele manda matar o melhor bezerro, o bezerro cevado, para fazer uma festa, para fazer um magnífico churrasco. Ele manda tocar músicas e manda todos se alegrarem. E então agora entra a agulhada que Jesus queria dar nos fariseus. Entra agora o que Jesus queria tratar com os fariseus. Nesse exato momento está chegando o irmão mais velho, o que ficou na fazenda. E o irmão mais velho não entende. Ele vê a fumacinha da churrasqueira, ele sente o cheiro de churrasco, ele ouve as músicas, a alegria, as danças, e ele nem entra. Ele para, chama um funcionário e pergunta, o que está acontecendo aí na casa do meu pai? E aí esse funcionário já fala logo, né? Cutucando o irmão mais novo. Olha, o seu irmão mais novo, aquele que gastou todo o dinheiro, que pegou toda a parte dele da herança, voltou que nem um mendigo aí, chegou fedendo todo sujo e descalço. Seu pai deu sandália para ele, seu pai deu roupa nova para ele, já colocou o anel da família no dedo dele, mandou matar o bezerro cevado e falou que é festa na fazenda, para todo mundo se alegrar, para todo mundo se comemorar. E sabe o que aconteceu com esse filho? O mais velho?
Ele fechou a cara, ele ficou triste, ficou emburrado e não queria entrar para participar da festa. E o pai foi ter com ele: o que está acontecendo, meu filho? E então o filho mais velho reclama: olha, eu sempre estive com você, nunca saí daqui, sempre te ajudei, sou seu braço direito. Você nunca deixou eu matar um cabrito. Agora chega esse teu filho que gastou o dinheiro teu com meretrizes, voltou que nem um mendigo imundo, fedendo. E você o abraça, o recolhe, coloca roupa, sandália nos seus pés, dá o anel da família e ainda faz uma festa dessa? Não é certo. Eu não tenho um cabrito para comer com meus amigos. E o pai fala assim: meu filho, que isso? Tudo aqui é seu, meu filho. Tudo aqui é seu. Você nunca foi privado e nem proibido de usufruir de nada que tem para comer com você, com seus amigos, com seus colegas, sozinho. Você tem total liberdade aqui. Que história é essa? Que você não pode comer bem aqui, sendo filho do fazendeiro? Vamos entrar, vamos nos alegrar com o seu irmão que chegou, está vivo. Eu tinha ele como morto, mas ele ficou triste, ele ficou emburrado e não quis participar. Quem era esse irmão mais velho? Esse irmão mais velho eram os próprios fariseus, que estavam criticando Jesus por receber publicanos, por receber pecador, por receber adúltera, por receber mulher prostituta, por receber mulher condenada à sentença de morte por adultério. Era esses que Jesus estava apontando como o irmão mais velho. Então, a ênfase de Jesus aqui está justamente naquele tipo de pessoa que não se alegra com a vitória de alguém, que não se alegra com a felicidade de alguém, que não se alegra com a alegria do seu próximo, do seu semelhante. Existem pessoas que estão dentro da casa do pai como o filho mais velho, mas quando ele vê um irmão que estava afastado dos caminhos do Senhor se reconciliar e começar a ser abençoado, recebe um emprego, recebe um carro novo, recebe casa, passa a prosperar. Tem pessoa que ele critica a Deus. Ele fica revoltado com Deus: mas que negócio é esse, Deus? Eu nunca saí da igreja, eu sempre estive aqui na igreja. E olha só, esse desviado que chegou aqui ontem já está falando em línguas estranhas. Esse desviado que chegou aqui ontem já está profetizando, já está pregando, já está ganhando almas, já prosperou, já está com um carro novo, e eu aqui estou te servindo há tanto tempo, o meu carro é velho, a minha casa não é bonita igual a dele. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: esta é a atitude de fariseu, porque não interessa se o irmão pecou, se o irmão adulterou, se o irmão errou, se o irmão falhou, o que fez ou deixou de fazer. Se ele se arrependeu, se ele se humilhou, voltou para a casa de Deus e está sendo abençoado, é motivo para eu me alegrar, não me entristecer. É motivo para eu levantar as minhas mãos e dizer: glória a Deus, esse estava perdido, foi achado. Glória a Deus, esse estava morto, hoje está ressuscitado. Glória a Deus, ia para o inferno, agora vai para o céu. Em nome de Jesus Cristo, repreenda isso da tua vida. Você que tem agido como irmão mais velho, você que fica questionando a Deus: por que que ele recebeu e eu não? Por que que ela recebeu e eu não? Por que que ele é abençoado e eu não? Por que que ela é abençoada e eu não? Em nome de Jesus Cristo, vamos aprender o que Jesus está nos ensinando aqui. Nós temos que ter alegria com a alegria do nosso irmão. A palavra de Deus diz assim: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E sabe o que está acontecendo? Nós invertemos essa situação. Quando nós vemos, quando nós enxergamos o nosso irmão chorando por uma luta, um sofrimento, a gente se alegra: ah, bem feito, é castigo para esse pecador, é castigo para esse rebelde, tá pagando aí, é Deus pesando a mão. Agora, quando ele está se alegrando, aí eu fecho a cara, eu faço um bico, fico igual uma tromba de elefante e fico emburrado com Deus. Por que que Deus deu para ele? Por que que Deus fez para ele? O sangue de Jesus tem poder. Vamos repreender isso na nossa vida. É momento de nos alegrarmos, meus irmãos. Isso vale também para aqueles que estão dentro da casa de Deus, ou que canta, ou que prega. Sabe o que acontece? Quando o irmão está lá cantando, ou a irmã está cantando, Deus usa a irmã, o louvor é recebido, a glória de Deus enche a casa, ele fica nervoso, ele não dá glória a Deus, ele não dá aleluia. É verdade ou não é? Esta também vale para pastores, essa também vale para pregadores, que quando o irmão está pregando no altar, quando o pregador está pregando e Deus está usando, a igreja está sendo tomada pela glória de Deus, Deus está batizando com o Espírito Santo, ele fica com a cara fechada, não levanta a mão para dar um glória a Deus, não abre a boca para dar um aleluia. Não sei porque que Deus está usando ele, não sei porque que Deus está usando esse cara, não sei porque ele, o sangue de Jesus tem poder, e por incrível que pareça, no altar da casa de Deus tem esses tipos de coisa.
A pessoa fica triste quando Deus está usando alguém no louvor. A pessoa fica triste quando Deus está usando o outro para pregar. A pessoa fica triste quando Deus está usando o outro para curar enfermo, para batizar pessoas com o Espírito Santo. Pessoas que quando ele pega o microfone, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele pula. Mas quando é o seu irmão que pega o microfone, ele fecha a boca, fica com a cara de delegado, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Você também é fariseu, está em cima do altar, mas é fariseu. Tem título de pastor, mas é fariseu. Tem título de pregador, mas é fariseu. Tem título de adorador, mas é fariseu. É esse irmão mais velho que não se alegra por Deus estar abençoando o seu irmão, que não se alegra por Deus estar abençoando o seu próximo. Repreenda isso da tua vida. Enquanto você estiver com esse sentimento na tua vida, no teu coração, o teu ministério não avança, a tua vida financeira não melhora, o teu carro continuará sendo esse carro velho, a tua casa continuará caindo aos pedaços. Não estou dizendo que quem anda com carro velho ou mora numa casa simples tem esse sentimento, mas eu quero dar ênfase aqui e dizer que pessoas que têm esse tipo de sentimento nunca vão conquistar nada na vida, porque ele sempre faz o oposto. Ele se entristece quando alguém se alegra e se alegra quando alguém se entristece. Esta é a síndrome do irmão mais velho, sabe? Aquele que nunca saiu de casa, está sempre dentro da igreja, mas é um fariseu. Está sempre dentro da igreja, mas não sente alegria quando Deus está usando o irmão lá, o irmãozinho simples que está pregando, o irmãozinho simples que está cantando, a irmãzinha simples que está adorando. Não, ele não se alegra, fica entristecido. E isto é uma síndrome que atrasa a tua vida em todos os sentidos. E nesta tarde eu venho como boca de Deus. Não interessa o teu cargo, o teu título, se você é adorador ou adoradora, pastor ou pastora, pregador ou pregador. Enquanto você estiver com esse sentimento de não sentir alegria por um irmão que está sendo usado dentro da igreja, por um irmão que está sendo abençoado financeiramente, a tua vida, o teu ministério estará empacado em nome de Jesus. Amém? Que cada um de nós venhamos mudar essa postura, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém e amém.